Boa noite, Nanda. Um prazer tê-la conosco. Deixa eu acionar aqui o professor Guilherme Rosa. Boa noite, Boa noite. professor Guilherme Rosa. E aí, Fábio? Tudo bom, meu irmão? Tudo bom? Começamos aí quase que pontualmente, né? Tentamos ali um pouquinho antes, problemas de conexão aqui em casa, Técnico. e aí acabamos chegando aí nesse desfecho agradável. Apenas 2 minutinhos de atraso. Eu peço perdão aí aos colegas que começam a entrar, segurar um pouquinho só para dar tempo aí de um pessoal poder chegar e a gente começar o nosso grande papo de hoje. É verdade. E aí, cara, você está em que aí hoje? Hoje eu estou numa boque fantástica aqui da minha amiga Sabrina. Não, agora eu estava num Cabernet Sauvignon, mas agora eu estou na água, né? Ô, Tá Fábio, certo. já dá para aproveitar, pedir para o pessoal que entrou já compartilhar a live, né? Compartilhar esse nosso bate-papo para quem puder ter interesse. É, é só ir ali embaixo naquela gaivotinha, né? Um aviãozinho de papel e enviar para os colegas que possam ter interesse enquanto a gente não começou ainda, né? Pois é. E também tem uma coisa para ser falada, né? Tem um lance da perguntinha, né? Dependendo da demanda, muitas das vezes a gente não consegue atender a todos, e aí, para a gente, é uma obrigação, a posteriori, cumprir aí esse compromisso. Então, vão ficar registradas todas as perguntas, e durante o período da semana, a gente vai emplacando as respostas extremamente direcionadas. Então, fiquem tranquilos caso a gente não corresponda à altura durante a nossa live. E é isso. Eu vejo aqui que as coisas estão crescendo aí exponencialmente, tal. Vamos segurar pelo menos mais 2 minutinhos, e em seguida a gente começa o nosso bate-papo. Eu também tenho uma água aqui, cara, porque a água é fundamental, né? É verdade, é verdade. Fábio, tá conseguindo treinar? Se eu estou conseguindo o quê? Treinar? Claro, treinamento praticamente diário, meu irmão. Todo dia eu faço minha atividade. Não existe a mínima possibilidade. Estou conseguindo me manter. Até psicologicamente é bom, né? Pô, fantástico, né, cara? A minha proposta é o seguinte: sair mais magro da quarentena. A minha proposta é a inversa. Eu não engordar, eu sei que eu não vou mais. Agora, que eu já estou começando a cair em déficit, essa é a parada. Tá certo, tá certo. Meu irmão, algumas pessoas adentraram a nossa live, e muitas delas, né, não conhecem você e também a mim. É diferente das lives que a gente tem feito anteriormente, né? Então, eu vou basicamente me apresentar, em seguida faço a sua apresentação, e depois eu faço a apresentação da nossa convidada. Bem, para quem está entrando aí, que as coisas tomaram proporções maiores do que a gente imaginava, eu sou o professor Fábio Dutra, né? Eu sou professor de educação física, né? Profissional de educação física, fisioterapeuta, tenho uma especialização na fisioterapia pneumofuncional avançada e uma em fisiologia do exercício, ao qual a grande maioria pôde trabalhar comigo nas disciplinas que eu ministrei. Aí,
Em seguida, eu fiz um mestrado em Ciência da Motricidade Humana e concluí meu doutorado aí há 2 anos em Ciência do Exercício e do Esporte. Bem, esse cara que está me acompanhando aqui hoje também é um colega de Educação Física, com pós-graduação em Treinamento Desportivo e Fisiologia do Esforço, do Exercício, desculpa. Meu companheiro de mestrado em Ciência da Motricidade Humana e doutor, e aí eu peço que você fale, doutor em? Doutor em Ciências, doutor em Biociências, lá pela Unirio. É isso aí, doutor em Ciências. Bem, esse são as nossas credenciais, e que, na verdade, é o que menos importa. O que mais importa são as relações que a gente tem aí no nosso contexto das pessoas que nos prestigiam. Bem, fazer essa live hoje é uma grande satisfação, é a realização de um sonho, que, na verdade, o Programa Integral de Exercícios a Idosos, para Idosos, o PA, é um projeto que a gente já sonha em longa datas. A gente ficava pensando, né? Nós, da Educação Física, temos um grande problema com receita de bolo, e a grande jogada do PA não é protocolo fechado, não é isso, é exatamente o contrário. É apresentar variáveis treináveis e de boa resposta para o idoso, né? Consequentemente, sanar algumas demandas, né? que essa população tem. E aí, nesse contexto, a gente pensou em várias possibilidades, elas foram disponibilizadas anteriormente lá no nosso blog, né? A gente consegue, dentro de um blog, fazer análise estatística de acessos, e foi simplesmente sensacional. De todas as lives que a gente propôs, essa eu posso afirmar assim, com muita ética e transparência, a gente dobrou os acessos antecipados de interesse nesses artigos. Isso muito me envaidece. Na verdade, me desculpa, doutor Guilherme Rosa e doutora Patrícia Zaidan, na verdade, isso nos envaidece, né? Porque é uma temática contemporânea e futura, não tem para onde correr, né? A gente, lá nos bancos acadêmicos, quando estávamos, já sinalizavam que a terceira idade, o idoso, seria um grande nicho de mercado. E, cara, eu acho que agora é real, né? Sobretudo nesse cenário que a gente está tendo aí, e aí eu até digo, já antecipo uma futura live versando sobre treinamento pós-Covid, que o Guilherme me mandou uma diretriz assim, sensacional, e é por aí. Tá? Então, esse é o nosso programa, né? O Programa Integral de Exercícios para Idosos. A gente ali sinalizou tem fundamentado esse programa que a gente está idealizando à base de meta-análises, revisões sistemáticas, diretrizes, experimentos controlados e randomizados que estavam lá no blog. Eu acho que é por aí, Guilherme. Eu acho que é nesse cenário que a gente vai caminhar e vai desenvolver assim grandes atividades no mercado de trabalho atual e futuro. É verdade. Assim, como você colocou, quando a gente, na época de graduação, se comentava a respeito disso, mas era muito incipiente, não era ainda, como hoje, a realidade
de indivíduos idosos, principalmente os mais idosos, frequentarem os centros de treinamento ou mesmo praticarem os exercícios sem estarem formalmente matriculados em algum local. Só que isso foi aumentando paralelamente ao aumento da expectativa de vida, redução das taxas de mortalidade, a importância da prática regular de exercício foi sendo reconhecida cada vez mais e também para esse público, e isso cresceu, e como você falou, é o futuro. Mas alguns detalhes são importantes na hora da condução, do planejamento, da execução do programa de exercícios, né? Para que esse programa de exercícios ele traga os benefícios esperados, né? E que, ao mesmo tempo, seja seguro para essa população. Não é verdade? Pois plenamente. São benefícios assim que antes eram duvidosos, ou melhor, especulados, né? E hoje, com boas evidências científicas, a gente pode fundamentar, prescrever e ter certeza que o fruto, o objetivo desejado, ele há de vir. Isso aí eu não tenho dúvida mais, né? A gente tem assim um grande mercado para isso. Guilherme, eu vou me antecipar aqui. Eu vou aproveitar e vou te fazer duas perguntas assim. Por exemplo, a primeira delas, obviamente, foram direcionadas em direct para a gente, como a gente solicitou. Isso eu agradeço aos colegas que assim fizeram, tá? A gente fala muito de dinapenia, né? Redução da força, tal. Essa dinapenia senil, né? A perda da força frente ao envelhecimento. Afinal de contas, por que disso? Bom, tem alguns fatores que eu acho que merecem destaque, né? A dinapenia, a redução dessa capacidade de produção de força, ela vai acontecer naturalmente. A gente chega no auge da nossa produção de força por volta de 20 a 30 anos de idade. Isso, os trabalhos sobre crescimento e desenvolvimento dos sistemas apontam isso, que o indivíduo que, se ele não treinar, com 30 anos de idade, entre 20 e 30, para a gente colocar sexo masculino e feminino, ele chega no auge da capacidade de produção de força. Entretanto, as atividades às quais o sistema neuromuscular é submetido, a característica dessas atividades pode exercer influência nesse quadro. Mas a verdade é que, biologicamente, conforme a idade vai avançando, começam a acontecer algumas alterações nos nossos sistemas, né? O envelhecimento é caracterizado por alterações morfológicas, funcionais, bioquímicas e até psicológicas. E com isso, o indivíduo idoso ele começa a apresentar redução dos níveis hormonais. Alguns desses hormônios têm relação direta com a capacidade de ganho de massa muscular e também com a capacidade de produção de força. E uma coisa acaba levando a outra, ocorre uma redução na quantidade de movimentos que se realizam no dia a dia, e a falta de uso combinada com essa redução de níveis hormonais vai levando a uma perda de massa muscular e, com isso, também a perda de força. Esse é um fator. Entretanto, um outro ponto importante dessas alterações bioquímicas é o aumento da expressão de reguladores negativos da síntese proteica. Então, a gente tem um regulador negativo da síntese proteica, que é a miostatina, né? A miostatina, ela impede o crescimento, ela regula o crescimento muscular. Quando o indivíduo é mais jovem, ele tem baixos níveis de miostatina. E os outros
O outro eixo de síntese proteica, o eixo do GH, IGF-1, AKT, mTOR, ele é muito mais ativo. E os níveis de miostatina são baixos. Quando a idade começa a avançar, isso começa a se inverter. Então, a gente vai ter o aumento da expressão de uma proteína que impede o crescimento do músculo. E se esse indivíduo não praticar exercício, isso vai piorar. Então, ocorre basicamente por redução do uso, redução de níveis hormonais e aumento dessa proteína que regula o crescimento muscular, impedindo esse desenvolvimento no idoso. Então, por isso que é muito notável, é muito marcante no idoso que não pratica exercício, essa redução da capacidade de produção de força. Entendi. Então, é muito, muito biológico. Agora, é o seguinte, você como o expert de treinamento neuromuscular, a pergunta que a gente precisa fazer aqui é oportuno, né, cara? Treinamento contra a resistência, ele proporciona o ganho de força e de massa muscular ou apenas evitaria essa perda de ambas variáveis aqui citadas? Pô, legal. Boa pergunta. Durante muito tempo se acreditou que por conta de todo esse cenário metabólico, vamos chamar assim, de dificuldade, o idoso, o treinamento neuromuscular para o idoso, ele não seria tão eficiente sob o ponto de vista do ganho, mas sim sob o ponto de vista de reduzir o quanto o idoso perdia. Mas aí alguns trabalhos foram avançando, tem um trabalho clássico de uma pesquisadora italiana, Maria Fiataroni, publicado no JAMA, e ele foi um marco na mudança da forma como as pessoas observavam isso. Esse trabalho, ela prescreveu um treinamento neuromuscular para idosos institucionalizados. E do grupo dela, tinha 10 idosos, o mais novinho tinha 86 anos, e o mais velho 96. Então, a gente olha o screening assim no artigo, não eram só idosos, muito idosos, eram idosos frágeis, todos eles com histórico de queda, institucionalizados há pelo menos 3, 4 anos. Em média, cada um deles tomava mais de 5 medicamentos por dia, enfim. Então, eram indivíduos muito idosos, mas com uma condição desfavorável para a prática de exercício. Pois bem, ela implementou um protocolo de treinamento neuromuscular. No trabalho foi para membros inferiores, e numa periodização de 8 semanas, ela e o grupo, né, observaram um aumento de 174% da força, aumento de 48% na velocidade da marcha e 9% na área de secção transversa da coxa. Então, assim, depois desse trabalho e os outros que vieram, ficou muito claro que o treinamento para o idoso, ele não é só para reduzir a perda, mas ele consegue proporcionar o ganho realmente de massa muscular e de força, que são variáveis muito importantes, né? Pois é, e quanto a isso, tem aquela associação específica à parte cognitiva também, né, cara? É o que a gente conversou aí alguns dias atrás, interessantíssimo. Tem saído uns trabalhos assim, muito interessantes que já estão observando o tecido muscular como órgão endócrino, ou seja, a contração muscular, por meio do exercício, vai produzir algumas substâncias que vão ter atuação em diferentes pontos. Então já se sabe do sistema esquelético, do tecido adiposo, mas também a ação de algumas dessas proteínas na cognição do idoso. Isso também é bem interessante. Bem interessante. Pois é. A adaptação neural, cara, a adaptação neural já é algo que, a neuroplasticidade, né, cara, já é algo que a gente já vem aí, não é a minha praia, mas como eu lido com
terceira idade, os idosos especificamente, a gente acaba... e viver isso na prática é muito legal. É muito legal você ver o resultado, o aprendizado do gesto motor, né, cara? O incremento da força, né? Muito legal é quando você, para o idoso especificamente, ensina o exercício, aquela dificuldade inicial de execução em uma semana, 3 sessões, né? 3 sessões. Você vê o idoso fazendo gestos já conseguindo associar algumas outras variáveis que eu gosto de brincar com isso. Gosto muito de brincar com treinamento neuromuscular, mas associado à ventilação. Porra, aí tu vê a brincadeira que é, né, cara? E chega a um ponto que é exatamente o que a Fernanda colocou agora, isso não tem preço. Essa parte fisiológica, às vezes você deixa de lado, porque assim, eu já ouvi relatos de, poxa, eu não tinha força para pegar o meu neto no colo, e agora eu Pois é. Então, assim, foi o que ela escreveu aqui, pô, isso não tem preço. Mas, assim, esse componente neuromuscular, principalmente voltado para o ganho de força e ganho de massa magra, ele é bem importante. Mas se observa no idoso também uma redução da capacidade cardiorrespiratória, né? Por conta de alguns fatores. Começa a ser observado uma redução no consumo de oxigênio desse idoso. Lembrando que consumo é absorção, transporte e metabolização desse oxigênio, ou seja, tudo isso vai ser comprometido. Você, que além de na fisioterapia atuar com essa parte ventilatória, como seria a prescrição do treinamento cardiorrespiratório, pensando no professor de educação física, em relação ao VO2 desse idoso? Você me perguntou em relação à capacidade de produção de força. O treinamento cardiorrespiratório, ele gera isso também no idoso. O idoso também é responsivo, assim, em relação ao consumo de oxigênio, o treinamento cardiorrespiratório? Cara, o mais fantástico da história é o seguinte: existem alguns autores que nos antecederam e a gente sempre brinca com aquela máxima, né? Se hoje eu enxergo é porque me debrucei no ombro de gigantes, né, cara? E não é nosso, não, isso é de Isaac Newton, né, cara? A gente é obrigado a citar o homem, o pai do iluminismo. Verdade. Eu botei isso uma vez aí acho que eu usei isso na minha dissertação, cara. Eu citei essa frase, porque lá em 2008 eu já falava de treinamento ventilatório, tal, molunático na época, mas era o que tinha naquele momento. Pô, e agora tá atual, né, cara? Melhor é isso. Cada vez mais. Mas voltando aí à história, né, cara? Falar de envelhecimento e não falar do casal Matsudo de São Paulo, né, cara, é ser, no mínimo, displicente. E eles já, lá atrás, sinalizavam os desfechos felizes e positivos do treinamento cardiorrespiratório. E o idoso também é responsivo ao consumo de oxigênio, né? Seja ele o idoso ativo, aquele que está ativo, né, que tem toda a sua autonomia funcional preservada, e também o idoso frágil, que você muito bem mencionou aí, que na minha cabeça, hoje é a minha maior preocupação. O idoso que está dentro da academia, botando 70 quilos embaixo do supino, para mim, com esse eu não estou preocupado. Esse aí está melhor do que eu. Esse está melhor do que eu. Eu estou preocupado com aquele que não consegue levantar um cotonete. É nesse que eu quero trabalhar, né, cara? E o treinamento cardiorrespiratório nas suas variáveis aeróbicas e anaeróbicas
todas responsivas e fantásticas. Agora, coisas que estão sendo estudadas e é muito legal. Tomei um café que eu estou com sono. Isso é importante. Sono essa noite começa a me dar uma... Bem, meu irmão, voltando aqui o que é sério. O que me chama a atenção é que o treinamento cardiorrespiratório traz em rebote algumas questões fantásticas. Uma delas, que é extremamente oportuna a gente mencionar, o aumento da imunidade. Cara, olha só, e não é qualquer exercício cardiorrespiratório, né, cara? A gente precisa sinalizar variáveis muito interessantes, como sobrecarga, né? A meta-análise que eu postei lá nos nossos posts de divulgação, estão lá, né? Basta o colega ir lá, dar uma olhada, ele vai ver, caraca, olha só, meta-análise tal, estudo tal, olha o que o cara fez. Pô, aumentou, eu vou reproduzir isso. É por aí. Assim como hidratação, cara. Durante o exercício, as pessoas esquecem. Estou pedindo permissão aí aos nutricionistas, até mesmo tendo uma interseção, eu acho que é gentil, né, de salientar os colegas que estão super ligados nisso. Outra coisa, temperatura, né, clima, controle da temperatura. Não basta fazer só o exercício, a revelia. Então, quando a gente consegue fazer um atendimento totalmente personalizado, eu acho que isso na minha cabeça, isso é obrigatório, é obrigatório. O resto me desculpe o termo, o resto foi péssimo da minha parte, desculpe os colegas, mas quando se prescreve individualmente, considerando todas essas variáveis que você acaba de me perguntar e eu abordar na minha resposta, Guilherme, a gente consegue ter a certeza que a gente está errando cada vez menos. E aí eu sou obrigado a citar novamente o meu orientador, o professor Elis Bezerra, doutor Elis Bezerra, quando ele diz, eu não sei o quanto eu acertei, mas eu tenho certeza do quanto eu errei. E é sempre pensando no mínimo. Essa frase, para mim, ela norteia as minhas ações. Então, cara, eu acho que o treinamento cardiorrespiratório traz com ele todo essas vantagens, né, cara, que eu pude mencionar. É porque é interessante, que eu tava pensando aqui. Porque quando se fala em redução na capacidade de produzir força, perda de massa muscular no idoso, a gente pensa nos grupos musculares que estão mais evidentes na realização dos movimentos, né? Então você pensa, o idoso perde força, perde massa muscular. Realmente, no segmento inferior, nos membros superiores, musculatura do tronco que ele utiliza para realizar os movimentos. Só que existem músculos que vão auxiliar nesse processo de consumo de oxigênio, que são os músculos ventilatórios. Então, se a gente observa perda de massa muscular e perda de força nos demais tecidos musculares, na musculatura ventilatória não vai ser diferente, né? E essa musculatura também vai estar envolvida no treinamento, não vai, Fábio? Ô, Guilherme, e eu costumo dizer o seguinte, ela é mais acometida ainda. Porque, veja bem, ao ficar em pé e andar, você produz, de qualquer forma, um estímulo adequado, né? Mas o idoso, eu já tive a oportunidade de fazer manovacometria em pessoas jovens com uma força muscular muito abaixo, das vezes, do que uma pessoa mais velha. Então, isso é estímulo. Aí você pergunta, você faz atividade física? Não, nada. Ninguém faz treinamento ventilatório.
A verdade é essa. Talvez você pegue quem pratique yoga, porque existem os exercícios inspiratórios e expiratórios, você vai com certeza confirmar uma força bem adequada. As pessoas que fazem exercício físico, apesar de não fazerem específicos a musculatura ventilatória, provocam alguma sobrecarga por conta do aumento do drive ventilatório. Isso eu publiquei uma meta-análise, né? Exatamente sobre isso, a diferença entre a PI e a PE-max, a pressão inspiratória e expiratória máxima, de idosos que eram fisicamente ativos e sedentários. E os idosos fisicamente ativos tinham uma PI e PE-max superior aos sedentários. Então, só o fato de fazer um exercício não específico já traria algum benefício. Isso corrobora até com a pergunta anterior que tu me falou, que tu me fez, né? Quando você falou sobre treinamento cardio. Eu aumento o drive, acabo expandindo mais, e nessa expansão eu acabo provocando uma sobrecarga ventilatória. Agora, quando eu faço um treinamento específico para a musculatura ventilatória, caramba, aí eu decolo, né? E o melhor é o seguinte, Guilherme, esse treinamento específico para a musculatura ventilatória, a gente precisa entender o seguinte, não é só o ganho de força, sacou? Ah, eu vou fazer o treinamento ventilatório para aumentar força. Bem, até aí morreu Nero. Óbvio, né? Princípio da especificidade. Quais seriam os efeitos além daquilo que eu tive como objetivo inicial? Aí eu posso te dar aqui pelo menos 2 exemplos. Bem, cara, muito legal. Quando você faz o exercício ventilatório de forma adequada, você consegue recrutar alvéolos que não estão expansivos, né? A gente dá o nome de reexpansão pulmonar. Basta fazer um direcionamento de fluxo, um exercício inspiratório e um expiratório, eu consegui, de certa forma, alvéolos que estavam adormecidos por falta de estímulo, né? Por falta de ventilação, eu consigo atingir. E aí começa a potencializar uma função pulmonar, começa a trazer um maior benefício. Se a gente pensar e voltar na questão da força dos treinamentos específicos, a gente tem uma melhor capacidade de higienização brônquica, quando essa pessoa consegue expelir de forma muito mais eficiente as suas secreções, e isso especificamente para o público idoso, a população que está sendo discutida, porra, não tem preço, né, cara? E outra coisa, existem alguns estudos que nos antecederam, né? Tem um pessoal de São Paulo, né? Simões, que eles já conseguiram fazer excelentes estudos controlados randomizados que propuseram o seguinte: o treinamento de força dos músculos ventilatórios poderiam melhorar a autonomia funcional do idoso? Tipo, não vamos fazer o treinamento de caminhada, não vamos fazer. Vamos fazer somente o treinamento ventilatório. Será que poderia aumentar a distância no teste de 6 minutos? Tem dúvida que aconteceu? É um absurdo. Isso muito me alegra, né, cara? Porque eu estava lá em 2008 batendo nessa tecla, né? E os caras já botando o SR para fora e dizendo que o caminho é esse. E quando a gente chega num momento como esse de hoje e vê esse cenário, a gente tem a certeza de que estava no caminho certo. E da mesma maneira a gente consegue aplicar o princípio da sobrecarga nesse treinamento, sabe? Pois é, esse é o grande lance, cara.
Esse é o grande lance. Bem, o que eu recomendaria? A manovagometria é um teste realizado por fisioterapeutas respiratórios. Então, eu acharia muito adequado o seguinte: o professor de educação física, ele faz uma parceria com o fisioterapeuta respiratório, sacou? Ele pega e faz toda a avaliação dele, mas essa ventilatória ele manda para o fisioterapeuta. O fisioterapeuta relata o que avaliou e manda para ele. O cara faz os exercícios ventilatórios, no dia que tiver de ter a reavaliação, vai lá e reavalia. Tu vai ver que aumentou, isso eu não tenho dúvida. Tá? Perfeito. Guilherme, eu queria aproveitar a oportunidade aqui e fazer a apresentação da nossa convidada. Na verdade, não é convidada, né? Na verdade, ela é uma parceira, ela está no nosso Metangrupo aí também como uma das responsáveis científicas, né? Então, eu queria chamar a doutora Patrícia Zaidan. Doutora Patrícia Zaidan, além de fisioterapeuta, também é nossa colega de educação física, aliás, sua primeira formação, né? A doutora Patrícia Zaidan, ela é especialista em fisioterapia pélvica, então ela irá colaborar imensamente aí na temática do treinamento neuromuscular, especificamente do assoalho pélvico com você. Ela é doutora e mestre e doutora em ciência do exercício do esporte. Eu vou me despedir aqui de vocês nesse momento. Gostaria de agradecer a todos os colegas que nos prestigiaram. Eu vi vários aí. Me desculpe, hoje eu estava assim, com a cabeça muito focada nas perguntas que deviam ser feitas, num roteiro aqui de pauta que a gente traçou para tentar, de alguma forma, colaborar com todos. Então, gostaria de mandar um abraço a todos. E eu estou aguardando a doutora Patrícia Zaidan entrar na nossa live. Tá? Um abração, Guilherme. Falou, Fábio. Toca Obrigado. aí. Um abraço e vamos preparar as próximas, né? Os futuros projetos. Pois é, meu irmão. Olha, um bom seria um estudo com idosos a partir de 100 anos, hein? É verdade. Hoje em dia está mais fácil, né? Hoje em dia Pois é. porque É o meu sonho de consumo. No dia que você conseguir o primeiro, a gente faz um estudo de caso. pronto. Deixa eu passar para a doutora Patrícia Zaidan. Falou. Um grande abraço e um beijo a todos. Valeu. Boa noite. Oi, Patrícia. Tudo bem? E Guilherme? Tudo bom? Pô, a gente não se vê desde janeiro, né? É verdade. A gente já está já em julho, praticamente. Esse ano, com essa loucura, passou rápido, né? Verdade. É isso aí. Boa noite a todos aí. Patrícia, eu estava conversando com o Fábio, provavelmente você estava acompanhando aí, a gente falou a respeito de algumas adaptações que são interessantes, proporcionadas pelo treino cardiorrespiratório, né? E também pelo treinamento neuromuscular, só que principalmente voltado para o ganho de força, ganho de massa muscular e ganho de força. E conversei com o Fábio que na hora de planejar o treinamento, a gente acaba, óbvio que sem querer, negligenciando alguns grupamentos musculares, né? Como os da musculatura ventilatória, por exemplo, são grupamentos que a gente poderia dar mais estímulos. E eu queria ouvir de você, já que transita há muito tempo nessa área, especialista, referência nacional nessa área, como é que funciona o treinamento neuromuscular, né?
já que é uma característica essa redução da capacidade de produção de força, mas como é que funciona esse tipo de treinamento neuromuscular para a musculatura do assoalho pélvico, que é essa que você foca mais no seu tratamento? Como é que funciona isso? Não sei nada a respeito, é bom que eu já aprendo um pouco também. Ok. Vamos lá, boa noite aí a todos. Vamos lá, a maioria, eu tenho um público muito diverso, né? Eu realizo atendimentos aqui no centro do Rio e em Copacabana também. Enfim, o meu público eu tenho crianças, adultos, jovens e idosos, mas assim, grande parte são idosos, né? E o que a gente faz dentro da fisioterapia pélvica, né? O idoso chega, né, com uma perda urinária ou com uma queixa, às vezes ele não tem a perda, ele só tem uma urgência, ele vai toda hora no banheiro, tá? Ou alguns chegam, não, eu quero fazer uma prevenção, porque hoje está se falando bastante sobre isso. E eu, como fisioterapeuta, né, eu sou professora de educação física e fisioterapeuta também, o Fábio falou, né? Eu faço uma avaliação nesse paciente inicialmente dentro, né, intracavitário, ou seja, dentro lá para acessar o assoalho pélvico mesmo, tá? Eu uso um biofeedback, geralmente por eletrobiografia ou pressório. E o que a gente faz em relação a essa avaliação? Principalmente na eletromiografia. A gente vê a predominância de tipo de fibra, tá? A tipagem de fibra é muito importante, porque eu quero ver o seguinte, qual é o problema dessa musculatura, dessa região pélvica? É uma baixa resistência ou é uma deficiência de força, tá? Porque o assoalho pélvico, ele é predominantemente resistência, mas ele tem um percentual, 30%, né, de fibras de força. Então, na verdade, eu preciso fazer essa avaliação para que eu possa prescrever, né? Obviamente, individualmente, não tem como ser de outra forma, para esse idoso realizar esses exercícios, né? Que a gente tem como fazer de diversas formas. O que eu sinto, assim, hoje, na verdade, assim, eu venho fazendo um trabalho já há 2 anos com o Fábio, desde a época que ele dava aula na antiga instituição dele, ele começou a fazer algumas pesquisas e ele me enviou alguns idosos para eu fazer uma avaliação, né? E esse idoso, alguns tinham incontinência urinária e ficaram comigo em tratamento também, e outros não tinham, tá? Era só para ver como é que estava e fazer uma prevenção e melhorar aquela condição muscular. Então, ele mandava esses idosos, eu fazia uma avaliação, esses idosos voltavam para lá, né? E fazia os exercícios com os professores de educação física, né? Eu mandava um relatório bonitinho, então a prescrição ficava ali corretamente, e quando eu voltava, fazia uma avaliação. Então, tinha um pré e um pós. E a gente começou a ver uma evolução fantástica dessa musculatura. Por quê? Porque a gente, na avaliação, além de eu visualizar como é que estava essa musculatura, eu fazia uma familiarização para esses idosos de como contrair. Porque assim, não adianta você falar assim, contrai, prende. Muitas das vezes essa musculatura, ela não contrai, porque a pessoa não tem consciência da região, porque ninguém faz exercício de assoalho pélvico, né, por aí, sim. Né? E também existe uma segunda questão. Às vezes eu solicito e ele faz uma incoordenação. Ao invés dele contrair, ele relaxa, ao invés de relaxar, ele contrai. Então, eu tenho que acertar, ajustar, né, essa contração muscular para que ele consiga dali mesmo, né? Isso, trabalhar. Então, assim, eu comecei o Fábio trabalha já há 2 anos, eu tenho um espaço no centro, né, que eu faço atendimento da fisioterapia e tenho um estúdio, né, logo do lado que trabalha só exercícios, né, então o Fábio fica com essa parte de exercícios e ele faz um trabalho muito legal. E assim como também chegam clientes para mim, idoso, né, que ele tem um personal, inclusive eu tenho bastante contato com esse personal, é amigo meu. Eu fiz essa avaliação, passei essa avaliação para ele, expliquei a ele e ele continua com exercícios com o idoso. Então, assim, qual é o grande, vamos dizer assim, o X dessa questão? Eu acho que a parceria com o professor de educação física é fundamental, né? Por quê? Porque muitas das vezes esse cliente está lá com o professor de educação física, ele não perde, né? Ele não perde urina, e o professor de educação física, ele quer fazer um trabalho preventivo, ótimo.
né? Seria ideal a gente fazer uma avaliação dessa, para a gente saber o que está acontecendo. E volta para lá, ele apresenta uma avaliação pré e pós, é uma parceria muito, muito bacana. Eu vejo aí um nicho de mercado muito bom para os dois, né? Para o professor de educação física e fisioterapeuta, algo que você não vê acontecer muito aqui no Rio. É muito difícil você ver isso. E o idoso, ele tem muita queixa, tanto de perda urinária, quanto às vezes só uma urgência, que ele vai toda hora no banheiro. Então, começou a fazer um exercício, fica legal, entendeu? Então, assim, é uma parceria, assim, fantástica. Esse trabalho do assoalho pélvico, fisioterapeuta e professor de educação física. Eu acho que realmente completa muito, Interessante. entendeu? Sim, você falou uma coisa que eu não sabia. Então, você está me dizendo que, com base na sua avaliação, eu, como professor de educação física, poderia prescrever um treinamento. Sim, porque nessa avaliação eu vou passar para você o que está acontecendo lá dentro, né? Qual é a predominância? E aí, a prescrição você pode fazer. Ah, mas Patrícia, o exercício não vai ser lá dentro, vai ser do lado de fora. Mas esse paciente, esse idoso, né, o aluno, o paciente, ele já sabe realizar a contração, porque eu familiarizei intracavitário, que a gente chama. Então, funciona. Perfeito. Entendeu? Realmente, pensando no cenário atual de aumento, eu estava conversando com o Fábio, de aumento da expectativa de vida, aumento do número de idosos, buscando a prática de atividade com o objetivo principal mesmo de melhora da saúde, qualidade de vida, melhora da autonomia, não tem como negligenciar alguns estímulos, né? E eles, com certeza, né? Eu achei, assim, fantástico o convite de vocês, eu agradeço. Eu quero deixar claro aqui que a criação do método foi de vocês, do Fábio e do Guilherme, e realmente fazer essa junção de um treinamento cardiorrespiratório, ventilatório, neuromuscular e o neuromuscular do assoalho pélvico, de fato, é um programa integral. É verdade. Eu achei muito bacana, eu agradeço o convite. Eu acho que a gente tem muito a contribuir aí para todos os clientes, né? Tá faltando aí pouquinho, né, para a gente finalizar. Eu acho que faltam 9 minutos. Então, assim, eu quero agradecer aí a vocês por isso. Eu vou anunciar, eu queria anunciar também com o convite, né, do Fábio e do Guilherme, de fazer essa criação desse método, né? Então veio esse convite e a gente vai estar fazendo um curso online, né, ao vivo, no dia 25 de julho, que vai ser, na verdade, divulgado, acho que a partir de segunda-feira, né, nas redes. E esse curso é um curso que a gente vai dar um embasamento teórico, obviamente a parte de fisiologia, um pouquinho dessa questão de musculares, mas ele é 70% prático. A gente vai estar fazendo os exercícios ao vivo aí para todo mundo ver do método. Lá no estúdio que eu tenho lá no centro, vão estar todos lá, e a gente vai estar realizando aí esses exercícios do método. Eu acho que vai ser bacana. É uma carga horária de 5 horas, o curso. Custa R$ 79,00, pode ser parcelado no PagSeguro até em 10 vezes. E aí eu já estou adiantando aqui na live, né? Até porque o Fábio falou que quem estiver na live, quem se inscrever, acho que os 15 primeiros ganha 15% de desconto e vai ter esse parcelamento no PagSeguro. Então, R$ 79,00 aí o curso. Dia 25 de julho, eu acho que é uma novidade aí muito grande, que a gente vai estar envolvendo todos esses exercícios ao mesmo tempo, né, vai favorecer aí essa prescrição de treinamento, e quem quiser, quem tiver interessado, tem que ir lá no direct do Dr. Fábio Dutra, tá? No direct dele diretamente, ele vai estar passando tudo para vocês. Mas, e deixar aí, porque já claro para vocês, já está liberado lá na bio do Dr. Fábio Dutra, né, @Dr. Fábio Dutra, o PDF do livro, né, do livro de desenvolvimento humano, de envelhecimento humano, né, que o Fábio disponibilizou. Tá lá, é só baixar, tá? É só entrar lá na bio. E, enfim,
Agradecer em nome do Metangrupo, que também eu faço parte, orgulho aí de fazer parte desse grupo de pesquisa, né, do nosso trabalho tão bacana. E agradecer você, Guilherme, tá? Muito obrigada, obrigada a todos. Eu que agradeço, Patrícia. A gente está nessa parceria, nesse projeto novo, que é esse programa integrado, né, programa de exercício para idosos, que realmente vai contemplar todas as variáveis que as evidências mostram que devem ser contempladas. Então, que agradeço. Só quebrar rapidinho, vou te pedir para responder rapidamente a pergunta aqui do André Gustavo. Ele falou que Pode falar. fez cirurgia de próstata e ficou com incontinência urinária. O programa de treinamento também vai contemplar esse aspecto, né? Esse caso, vamos dizer assim. A musculatura é a mesma, é a musculatura do assoalho pélvico, tá? Mas essa questão aí do prostatectomizado, o ideal era ele passar, de fato, aí por uma avaliação da fisioterapia, porque existem alguns fatores que vão intervir em relação a gente, vamos dizer assim, a cura da incontinência, né? Porque a fisioterapia ela vai acelerar esses exercícios, né? Até com professores de educação física vão acelerar o processo de incontinência. Mas o que eu preciso saber aí? Qual é o estadiamento clínico desse câncer, né? Então, isso está na biópsia que foi feito lá tem antes da cirurgia e após da cirurgia. Quando você traz esse exame para eu dar uma olhadinha, eu vou poder te dizer assim, olha, o prognóstico vai ser bom, a gente vai conseguir resolver com os exercícios, enfim, vai dar tudo certo. Ou então, olha só, isso aí vai ser um pouquinho mais demorado, porque tem isso aqui, entendeu? Então, assim, a parte de prostatectomia, ela tem esses detalhes que aí, de fato, preciso dar uma olhadinha. Mas se você quiser me enviar alguma coisa no meu direct, pode enviar que eu olho para você sem problema nenhum, tá bom? Perfeito. Aí, André, doutora Patrícia Zaidan já deu a resposta. Patrícia, obrigado. Vou aproveitar. Eu que agradeço. Vou agradecer todo mundo também que entrou conosco para ver esse nosso bate-papo e ouvir sobre essa proposta que a gente está fazendo, desse programa de exercício cardiorrespiratório, neuromuscular e neuromuscular específico, né, para a musculatura do assoalho pélvico. Então, obrigado a todos que participaram. Peço que continuem seguindo, porque a gente já tem outras conversas programadas aqui no Instagram. E só agradecer vocês também pelo convite e pela possibilidade de eu participar aí. Obrigado. Obrigada, boa noite a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.